Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler todo este capítulo. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Oremos mais uma vez. Senhor, precisamos sim de sabedoria, precisamos da Tua ajuda, ó Deus, para compreendermos e aplicarmos esse trecho da Tua palavra às nossas vidas. Ajuda-me, Senhor, na transmissão, que ela seja clara, simples, que ela aponte, ó Deus, para o Teu querer, para a Tua vontade, e dá-nos graça também para ouvir, Senhor, e graça para colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos instrui e nos ordena. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? No dia 10 de novembro de 1793, uma mulher vestida com trajes pagãos é levada em procissão pelas ruas de Paris até a Catedral de Notre-Dame. Ali, esta mulher é colocada sobre uma plataforma e um grande culto é celebrado na Catedral de Notre-Dame. Aquela mulher representava a razão humana. Era um tempo já do iluminismo, do chamado período das luzes, e o que aconteceu ali? O homem e a sua razão se descolaram de Deus e da sua revelação. Foi uma época em que a razão ganhou autonomia plena, e tudo no universo, tudo neste mundo, deveria ser explicado pelas categorias da razão humana. E eles fizeram esse culto, endeusando, entronizando, devotando suas vidas à razão. Ironicamente e curiosamente, 1793 é exatamente a metade de um período ali na França que ficou conhecido simplesmente como o terror. Foi de 1792 a 94, 1793 está bem ali no meio. E o que aconteceu ali nesse período? Milhares de pessoas literalmente perderam suas cabeças. Um banho de sangue varreu a França. O homem e a sua razão, o iluminismo, a racionalidade humana gerou um banho de sangue. Pessoas perderam a sua vida na guilhotina. Meus irmãos, é exatamente isso que ocorre quando o homem e a sua razão tentam ocupar o lugar que é de Deus e da sua sabedoria e da sua revelação.
é o terror. É o terror. Quando falamos na sabedoria bíblica, nós temos que ter em mente que isso significa muito mais do que a razão. Eu não estou aqui menosprezando as nossas faculdades racionais. Nós fomos criados por um Deus que falou. Consequentemente, Ele nos criou para compreendermos o que Ele falou. Jesus Cristo é chamado na Bíblia de o Logos. Este princípio que ordena todo o universo é razão, é racional. Então, a razão humana é uma dádiva divina, desde que ela se submeta à revelação de Deus na sua palavra. Quando isso se inverte, quando a razão humana ocupa o trono, quando a razão humana é elevada ao critério último, por meio do qual todas as outras coisas são julgadas, o que acontece? Terror, trevas, perdição. Então, sabedoria bíblica é muito mais do que inteligência, razão. Sabedoria bíblica está intimamente ligada àquilo que nós falamos no domingo passado, a um compromisso integral, pessoal, coletivo e público com Deus, cujo fundamento é a autoridade e a exclusividade de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o único Deus. Esse é o fundamento. E daí nós temos os diversos compromissos, né? Ame o Senhor de todo o coração, alma, entendimento, força, compromisso integral. Esta palavra esteja guardada no seu coração. Este é um compromisso pessoal. Mas também ensine a seus filhos em todo instante, a todo tempo. Esse é um compromisso com o próximo, um compromisso coletivo. Mas grave isso nas suas portas, no seu braço, na sua testa. Ou seja, esse é um compromisso público, visível, nosso com Deus, que é fonte de toda a sabedoria. Então, nós estamos ligando aqui o que falamos domingo passado com esse trecho aqui de Provérbios 2. E o centro desse trecho para nós, eu vou me ater especificamente, num primeiro momento, ao verso 10. Eu peço que você grife ou esteja com os olhos atentos ao verso 10. E depois nós vamos examinar em detalhes esses dois convites que são feitos no texto. O convite da sabedoria e o convite da insensatez. Então, primeiramente, nós temos que examinar o ponto central desse texto, que é Provérbios 9, verso 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Observe que esta frase é como a poesia típica da Bíblia, ela é estruturada, ela está em paralelo. Nós temos o temor do Senhor e o paralelo, conhecimento do santo. Então, temor de Deus e conhecimento de Deus andam juntos. O princípio ou a chave da sabedoria e entendimento. Entendimento e sabedoria, conhecimento de Deus e temor de Deus estão absolutamente ligados. E qual é a relação com o que nós tratamos na semana passada? Lembram daquela expressão latina? Quem lembra da expressão latina que nós... A segunda, né? A que vale, né? Corandeo, né? Achei engraçado que depois do culto saiu cada coisa assim muito interessante. Pastor, como é que é mesmo? É orondio? É coradal? Saiu coisa para tudo que não é. Corandeo, né? Corandeo, que quer dizer diante da face de Deus. Então a vida cristã é a vida diante de Deus, é a vida corandeo, é uma vida de compromisso, é uma vida que reconhece a autoridade e a exclusividade de Deus, e é uma vida de temor a este Deus. Conhecimento de Deus, a vida diante de Deus é a vida de temor do Senhor. E a vida corandeo, a vida diante de Deus, é também a vida de crescimento em sabedoria. Que diz o verso 10, que o temor do Senhor é o princípio ou a chave da sabedoria. É isso que nós temos diante de nós. Uma vida de compromisso, nós vimos semana passada, mas uma vida de crescimento na sabedoria, que só é possível
quando você está diante de Deus e o teme. Bom, pastor, o que é temor do Senhor? Porque essa não é uma expressão muito comum, né, no nosso vocabulário. É uma expressão que soa até de um modo arcaico e intimidador, não é verdade? Temor. Poxa, o que é isso? Será que eu tenho que ter algum tipo de sensação desconfortável diante de Deus? Isso se confunde com alguma espécie de medo que eu tenho que cultivar, né? Coisas do tipo, será que Deus vai lançar um raio na minha cabeça se eu pensar tal coisa ou fizer tal coisa? Bom, vamos examinar então que expressão é essa e por que a Bíblia fala tanto do temor do Senhor. E eu fiquei bastante surpreso, né? Eu já tinha examinado isso antes, né? Reexaminei para me preparar para esta mensagem e fiquei absolutamente surpreso como essa expressão, temor do Senhor, e expressões derivadas como a ordem temam ao Senhor ou temer a Deus, ela aparece na Bíblia do início ao fim, e ela forma uma espécie de fio condutor, né? Se você, né, como uma tapeçaria, se você puxar algum fio, né, ela vai se desfazendo a imagem, você vai vendo aquele fio. Temor do Senhor é um desses fios condutores. Então acompanhe comigo, não é necessário você abrir em cada uma dessas referências, mas só para você observar como isso aparece na Bíblia Sagrada. Lá no início, em Gênesis, nós temos, lá em Gênesis 22, Abraão está oferecendo Isaque ali em sacrifício, obedecendo a Deus, e naquele momento em que ele vai fazer aquilo que Deus ordenou, ele é impedido, né, por um anjo, que diz o seguinte para Abraão: agora sei que você teme a Deus. Essa foi a prova, né? Esse foi a nota 10 ali, né? Agora eu sei que você teme a Deus. A resposta de José, lá em Gênesis também, capítulo 42, verso 18, ele diz: eu tenho temor de Deus. Em Êxodo, ao abrirmos o livro do Êxodo, capítulo 1, verso 17, nós temos as parteiras, Sifrá e Puá. E o que é dito a respeito dessas parteiras? Elas temeram a Deus e fizeram o quê? Desobedeceram a ordem de Faraó. Elas temeram mais a Deus do que ao homem e desobedeceram, e estavam lá fazendo o seu trabalho de trazer hebreuzinhos à luz. Era o trabalho dela. Em Êxodo, ainda na entrega das tábuas da lei, Moisés declarou: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então veja que temor não pode ser confundido aqui com medo, né? Porque Moisés está dizendo: não tenham medo, mas tenham o quê? Tenham temor. Aprendam a temer a Deus, com que objetivo? Para que vocês se livrem do pecado, para que vocês se mantenham diante da face de Deus, numa vida santa, numa vida sábia. Essa frase aparece em Números, aparece em Levítico, principalmente a expressão para que temam o Senhor. Então, tal coisa, para que temam o Senhor. Você vê isso o tempo todo. Em Deuteronômio é uma festa, né? Por onde você abrir, você vai ver isso, é impressionante. Parece Deuteronômio, o temor a Deus explode assim de uma maneira muito visível. É ali que você encontra uma preocupação em detalhar muito bem essa expressão. E o que me impressiona ali em Deuteronômio, que foi onde nós pregamos na semana passada, é que Deus está trabalhando de maneira didática com o seu povo, por meio de Moisés, ensinando coisas ao povo, relembrando a lei, e inclusive ensinando o povo a temer a Deus. O que me mostra que essa disposição da alma de temer a Deus não é uma coisa instantânea, é um aprendizado. Moisés deixa muito claro isso em Deuteronômio: é para que vocês aprendam a temer a Deus, para que vocês aprendam a viver diante de Deus, a ter uma vida orandeu, diante de Deus. Nós temos inúmeras referências nos Salmos, nos profetas, mas eu vou, por uma questão de tempo, eu vou dar um salto aqui. Quando você abre o Novo Testamento, você vê ali aquela comunidade da igreja em Atos 2, versículo 43, e o texto diz que todos estavam cheios de temor.
Então veja que a igreja, o povo de Deus, ainda cultivava essa mesma vida. E lá no Antigo Testamento, isso foi ensinado, batido, repetido. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Paulo, em suas cartas, faz menção também, lemos esta noite Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então eu creio que essas referências já são capazes de nos trazer a convicção de que essa expressão, temor do Senhor, é algo que conduz o povo de Deus por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Mas, pastor, me defina então o que é isso. O que é temor do Senhor que foi capaz então de guiar o povo e fazer parte da vida do povo de Deus por toda a Bíblia, desde o Gênesis até o final do Novo Testamento? Pois bem, uma definição muito simples de temor do Senhor é a seguinte: é o modo apropriado de vivermos diante de Deus. Temor do Senhor é o modo apropriado, é a resposta apropriada no que se refere à sua vida com Deus. Deixa eu explicar isso de uma outra forma, de uma forma um pouquinho mais prática. Nós podemos viver diante de Deus pelo menos de 3 formas. 2 delas são equivocadas e uma é a correta. A primeira maneira de você viver diante de Deus é criar um código de conduta. É aquela lista do que pode e do que não pode. Eu quero saber o que eu posso, os meus limites, para onde eu vou, o que eu devo fazer, se isso é assim, se isso é assado. E isso começa até bem, né? Começa assim com certo vigor, a pessoa está lá empolgada, eu vou fazer isso. Mas depois, qual é o grande perigo desse negócio? Pelo menos 2, né? Isso começa a sofrer acréscimos. Lembra de Jesus e os fariseus? O que eles estavam fazendo? Estavam acrescentando coisas, estavam entulhando fardos dos ombros dos fiéis, tentando detalhar toda a conduta. Então daqui a pouco a pessoa está na lista assim, como é que eu devo respirar? E fazer daquilo, né, uma coisa, se eu tenho que fazer isso assim, tá? Gente, isso não traz fruto nenhum para o crescimento em santidade, nenhum. Você só vai se sentir mais miserável com isso. O perigo é um legalismo. Um legalismo. É você se sentir, quando você manda bem, né, na sua listinha, é você se sentir muito mais santo do que os outros, né? E começar a dar uma de vigia. Ó a regra aqui, essa regra que eu fiz é boa, ó como é que eu estou. E começar a querer impor isso para todo mundo. Legalismo, regrinha, isso não vai levar ninguém a uma vida santa. E essa é a resposta daquelas pessoas que querem ter o controle de tudo. Então, essa resposta de criar um código de conduta esconde um ídolo, que é o ídolo do controle. Eu quero controlar a minha vida, então tem que ter tudo escrito, detalhado, bonitinho. O outro extremo, a outra forma de viver diante de Deus, é aquela forma de simplificar tudo ao máximo. É viver por um slogan, é o que a gente pode chamar de espiritualidade de adesivos, camisetas, caixinha de promessa, post e blog. Nada contra post e blog, porque eu posto, eu visito blogs, ótimo. Mas tem gente que se contenta só com isso, né? Nunca leu um livro e acha que leu uma frase ali de John Piper, sabe tudo sobre teologia reformada, ou leu uma citação de alguém que não sabe de quem, acha que está por dentro de toda a realidade, conhece plenamente a realidade. É a espiritualidade do mínimo, né? É o slogan, é o adesivo, é bom ser do bem, eu sou filho do rei, né? Essa é a resposta de pessoas que não querem se submeter à disciplina, não querem se submeter à disciplina, se contentam com aquele mínimo, vão levando, pegam uma coisinha aqui, uma pílulazinha colar, um negocinho aqui e vão tocando a sua vida, nunca tendo uma disciplina para guiar a sua vida cristã. Então, entre esses 2 extremos, do código de conduta legalista, farisaico, até a espiritualidade do mínimo, simplificada ao máximo, o slogan e o adesivo, nós temos o caminho correto, que é o caminho do temor do Senhor, que é aquela vida consciente
de que você não tem o controle de tudo, portanto não adianta querer controlar tudo, mas também é uma vida que reconhece o valor da disciplina diante de Deus. Deus te chamou para ser uma pessoa disciplinada. Então, o temor do Senhor, ele coloca as coisas no trilho e no caminho estreito. Você não tem o controle de tudo, mas ao mesmo tempo você sabe que a disciplina e o empenho debaixo da graça de Deus são fundamentais para você crescer em santidade e no conhecimento do santo. Temer a Deus, portanto, meus irmãos, é viver consciente de sua presença, é caminhar reverentemente sabendo que Deus está presente, Deus está sondando os corações. Não é uma técnica para você ser espiritual. Isso não é um programa. Pastor, me dá aí a fórmula, né? A gente acha que tudo na vida espiritual funciona de maneira mecânica, né? Virou a chave, falou a palavra certa, fez a coisa certa, pá, funcionou. Não. Deus tem o controle disso tudo. Então não é uma chave, não é uma técnica, é uma rendição. Você está diante da presença de Deus, você se rende a Deus. É deixar Ele ser quem Ele é e reconhecer quem você é diante dEle. É a presença sagrada do nosso Deus. É aquela postura de se aquietar, ouvir a sua voz, responder. Deus está presente. Renda-se a Ele. E saiba que você não é digno de que Ele esteja presente onde você está. Então essa é a chave, a consciência e a vida que nós chamamos na Bíblia de temor do Senhor. E o que diz o verso 10? É esta maneira de responder a Deus que vai trazer a você sabedoria. E como nós oramos aqui no louvor, segundo a instrução do apóstolo Paulo, em dias como os nossos, maus, terríveis, confusos, cheio de sutilezas, vãs filosofias, erros, heresias, enganos, tribulações. O Tiago chega a dizer que no meio da tribulação, o que você mais precisa é exatamente de sabedoria. Compreender o que Deus está fazendo, por meio do que Ele está fazendo. Essa é a chave para você alcançar a sabedoria. Meus irmãos, uma pequena aplicação já nesse instante. Nós vivemos uma vida altamente conectada. Nós somos, de toda a história, a geração que mais recebe informação. Você tem a todo instante, ao vivo, né? Já tem, eu recebo no Facebook, fulano de tal está numa transmissão ao vivo. Uau, o que tem de tão importante nisso? Tem que ser ali, naquela hora, não pode ver depois. Você tem coisas chegando para você, né, a todo instante, a toda hora, filmadas, repetidas. Você tem muita informação, mas você tem muita informação falsa, fake news, né, manipulada. E, para nossa agonia, você tem muita coisa boa e verdadeira, mas que não ganha espaço. Você tem que achar, você tem que cavucar, você tem que sondar, porque não está aí, né, nos jornais, nas revistas, na televisão aberta. Você tem que saber onde é que está alguém, onde é que tem alguém falando algo que realmente acrescente e preste. Eu acho importantíssimo você se informar. Eu costumo dizer que parte da minha folga ou do meu relaxamento, no momento que eu não estou fazendo nada, eu estou lendo um pouquinho sobre ciência política, política internacional, que eu gosto desses negócios, eu quero me informar, eu quero saber o que está acontecendo. Mas de verdade, não é palpiteiros nem ideólogos de plantão que soltam bobagens para a gente. Então, é saber qual é a relação entre a esquerda política e o islamismo, né, que andam de mãos dadas. O que é globalismo, que é diferente de globalização? O que tem por trás da crise migratória europeia? Isso é bom, você não tem nada que fazer, pesquisa esse negócio, tira uma folga ali, né? Sábado, tranquilo, vai para a praia e vê esses negócios, começa a ler lá, ouvindo as ondas do mar. É bom, você vai se informar, é muito bom, mas isso só me garante o quê? Boa informação. Isso não vai me fazer mais sábio, necessariamente.
Aí você, pastor, na igreja a gente está bem, né? Somos orientados, temos a sã doutrina diante de nós. Ok, sã doutrina, meus irmãos, não é o fim da estrada, é só o começo. Porque tem muita gente que conhece a sã doutrina, mas não aplica a sã doutrina. Então, sã doutrina é bom? É ótimo, é fundamental, é o começo excelente de tudo, mas não é o fim de tudo. Por quê? O sábio, segundo a Bíblia, não é aquele que apenas conhece a verdade, mas é aquele que pensa e que age de acordo com a verdade, na medida que ele vai vivendo a experiência dos seus dias. Ele vai vendo esta verdade diante dos seus olhos. Ele vai pensando em relação ao mundo e a si, tendo a verdade como lente, como lâmpada, como norte. Isso é sabedoria. A verdade por si só, estampada no livro, é letras pretas no fundo branco. Mas quando você pensa, age, reflete e aprende isso por meio da sua experiência com Deus, isso sim te torna sábio. Então, nesses dias maus, meus irmãos, informação, conhecimento não basta. É preciso sabedoria da parte de Deus. Como encontrá-la? É a pergunta. Como discernir o seu chamado? E a resposta que você pode me dar é, pastor, está aí na Bíblia na sua frente, né? O temor de Deus, a gente já explicou tudo, podemos ir embora para casa, né? Não é tão fácil assim não. Por quê? O meu coração e o seu coração, o que a Bíblia diz a respeito dele? Ele é enganoso. As nossas percepções da realidade estão todas manchadas pelo pecado. E para piorar a nossa situação, nós temos um inimigo que, segundo a Bíblia, é o pai da mentira. Ele seduz, ele engana. Gente, o diabo não quer só botar uma pereba em você e fazer você perder seu emprego. A missão dele, é onde ele atinge e vai mandar um monte de gente para o inferno, é enganando pessoas. Enganando pessoas. É mudando a maneira de pensar. É desviando o olhar de Deus. Mesmo que a pessoa seja bonzinha, está tudo certinho, ela não precisa ficar possessa, se contorcer, babar e falar grosso, não. Batalha espiritual, batalha contra um inimigo que quer roubar a sua mente e o seu coração. E ele faz isso de modos muito sutis, mentirosos e enganosos. Então, meus irmãos, por tudo isso, nem sempre é fácil nós discernirmos a verdadeira sabedoria. E a história que nós temos diante de nós, o capítulo que temos diante de nós, ilustra muito bem isso. E Provérbios 9 nos fala de dois convites. Não é verdade? Não é isso que nós lemos? O convite da sabedoria e o convite da insensatez. E é sobre eles que agora eu quero me debruçar. E vocês vão ver que, embora nós estejamos reconhecendo quem é quem aqui nessa história, nós vamos perceber nuances, detalhes, que nem sempre são muito fáceis de você perceber na prática. Tenta fazer um exercício de imaginação e se colocar no meio dessa história, para ver se você talvez percebesse muito claramente e rapidamente quem é que está chamando você. Se é a sabedoria, se é a insensatez. Tente fazer esse exercício de imaginação comigo. Você tá acordado, né? Tá alerta, não está? Vamos botar a cabeça para funcionar agora. Vamos lá, tenta entrar na história aqui e imaginar o que está se passando nessa ilustração. Sabedoria e insensatez estão personificadas aqui, são dois personagens. Elas têm características humanas aqui, justamente para ilustrar bem esse ponto, para você entender o que está se passando. O que o autor quer descrever aqui para nós? Ele não quer descrever dois personagens, uma chamada sabedoria e outra chamada insensatez. Ele está usando esses personagens para mostrar o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez e quais são as diferenças entre ambos, como você pode discernir esses convites que a todo instante estão sendo feitos para você. Todo instante você está recebendo convites, ou de um ou de outro.
ou para uma vida sábia, ou para uma vida tola e insensata. Então vamos ver com calma esses dois convites. Primeira coisa que a gente percebe, ambas, sabedoria e insensatez, têm uma casa. Perceberam isso? Veja o verso 1, a sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, que é a estrutura da casa. E no verso 14 nós temos a insensatez, em que local? Sentada à porta de sua casa. Ambas têm uma casa, mas percebam, o que é dito a respeito da sabedoria? Que ela construiu, ela ergueu colunas. Nada é dito sobre a casa da insensatez. Nós não temos nenhuma referência ao trabalho de construção desta casa. E de maneira muito apropriada, o autor inspirado aqui fez questão de colocar esse detalhe para nós. Ela ergueu 7 colunas. Quando você observar o número 7 na Bíblia, você imediatamente tem que lembrar de perfeição. Perfeição. Uma estrutura perfeita, sólida, bem acabada. Ou seja, a sabedoria construiu uma casa firme. Firme. A insensatez? Nada é dito. Nada é dito a respeito desta casa. O fato da sabedoria ter construído a sua casa, e o autor quer mostrar isso para nós, mostra que o caminho da sabedoria requer empenho, trabalho, esforço, tempo despendido, aprendizado, porque ninguém sai construindo coluna aí sem saber construir coluna, não é verdade? Alguns pedreiros que fazem isso, né? A gente resolve na massa, já ouviram isso? Quem construiu casa, né? A parede está torta. Não, na massa a gente alinha, né? Não tem jeito, está torta, está errado, tem que derrubar. Então, gente, nós aprendemos a temer a Deus e, por consequência, nós alcançamos sabedoria, sim, por meio de um caminho que exige tudo de nós. Exige nosso tempo, exige um empenho e uma disciplina deliberada na presença de Deus, motivada pela graça de Deus, sustentada pelo amor de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Isso exige tudo de nós, como exigiu tudo dessa personagem chamada sabedoria aqui. Construiu a casa e ergueu as suas colunas. Segunda coisa, ambas têm uma postura muito nítida no texto. Você consegue fechar os olhos e imaginar as duas, não é? As duas diante de você. A sabedoria está trabalhando, está ocupada com o trabalho, se esmerando em fazer o melhor. Veja comigo o verso 2: matou animais para a refeição. Quem é que aqui já teve experiência de ir para a roça ou ver, ou saber, né? Dá trabalho, né? O pessoal tem que acordar cedo, né? Matar, tirar lá, limpar bonitinho, né? Quando eu fui a Campina Grande, eu comi bode assim. Eu não vi o bodinho sendo estripado, mas me garantiram que isso foi feito lá pelas 5, 6 da manhã e realmente estava fresquinha a carne, né? Se é gostosa ou não, aí é outra história, mas foi feita ali. É bom, vale a pena experimentar por amor à cultura ali da região. Mas veja, a sabedoria está se esmerando. Ela matou animais para a refeição, ela preparou o seu vinho, e aqui no verso 5 também, né, quando fala o vinho que preparei, a Almeida, se não me engano, traduz o vinho que misturei. Era um modo de tornar a bebida mais agradável, quando você misturava certas especiarias. Então não é só abrir um negócio, derrubar lá, toma aí. Não, houve um esmero, um cuidado de fazer tudo bem feito, de fazer o melhor. E talvez seja por isso que a sabedoria, ela não pôde nem pessoalmente fazer o convite, percebeu isso? Ela manda suas servas. Por quê? Ela está ocupada em casa para receber os convidados. Ela está se esmerando ali. Então ela envia suas servas para fazer então o convite. Essa é a postura que nós vemos. Você consegue imaginar essa sabedoria, né? Essa pessoa, no caso aqui provavelmente uma senhora,
e se esmerando na cozinha para receber os convidados, com tudo do bom e do melhor, a toalhinha cheirosa, a sala limpinha, a comida, né, fumegando ali, o cheiro subindo, né, e está ali, e fala: minhas servas, vai lá convidar para o meu banquete, para o que eu estou preparando. Qual é a postura da insensatez? Veja o verso 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Você consegue imaginar? Não imagina muito, não. Tá bom, chega. Por quê? Por que essa postura? E aqui a ideia é de uma prostituta mesmo, de uma mulher trajada e com uma postura corporal disposta a atrair pela sedução. Esta é a figura aqui que é trabalhada em Provérbios vez após vez após vez. E sabe por que ela faz isso? Porque ela não tem nada a oferecer. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho e vamos ver qual é a refeição que a insensatez oferece. Ela não tem nada a oferecer. Sabe como é que ela ganha a atenção? Pelo visual, pelo marketing pessoal. É assim que ela ganha. Agora perceba, dá uma pausa agora, sai um pouquinho da história, volte para cá e perceba, vê se não é exatamente isso que o diabo faz desde o início. Se você ler o relato lá de Gênesis, você vai ficar espantado com o seguinte: o diabo seduz, atrai. E o autor inspirado de Gênesis faz questão de registrar o seguinte: que Eva larga a mão de viver pela fé na palavra e passa a viver por aquilo que está vendo. O autor inspirado diz que Eva viu o fruto e achou desejável para obter discernimento. Olha só. Olha só, não é mais a fé na palavra, se comer, morrerá, mas é olhar, desejar, e aí, meu amigo, o resto está feito, ladeira abaixo. Comer do fruto foi só a consequência. Desejo estampado nos olhos de Eva por meio do engano. E, irmãos, veja se não é exatamente o que o mundo faz conosco. Nós vivemos numa sociedade, num tempo altamente visual. Você quer ver coisas. Você vive muito pelo que vê. Há imagens, as televisões por assinatura, o YouTube, tudo é visual. Os outdoors, e pá, tudo estampado diante de você, tudo jorrado sobre a sua cabeça como uma tempestade. Com cenas. Você já tentou ver um videoclipe recente? Eu fico absolutamente descompensado, porque o quadro muda em frações de segundos, não é verdade? Você vê a pessoa cantando assim com uma roupa, daqui a pouco ela está assim com outra roupa. Peraí, é uma metralhadora de imagens, que você não consegue prestar atenção em mais nada. Eu fico absolutamente confuso com isso. Um mundo do visual, um mundo da sedução, um mundo que atrai você pelos olhos, as vitrines, as luzes, e a mentira por trás disso. Você merece. Olha, o seu prazer, afinal de contas, né? Poxa, você merece. Olha, compre, desfrute. Veja que a insensatez investe todas as suas fichas exatamente nisso. Meus irmãos e irmãs, cuidemos dos nossos olhos, pois assim como Eva, a gente pode ser capturado por esse mundo visual, com apelo ao prazer a qualquer custo, um mundo hedonista, e você olha aquilo, é agradável, vai me dar status. Talvez você olhe certas coisas e não diga, isso é agradável para me dar discernimento, mas talvez você diga, isso é agradável para me dar status, isso é agradável para eu me sentir poderoso, poderosa, isso
Isto é agradável para eu me destacar? É a mesma tentação, é a mesma atitude maligna e insensata. O poder da sedução pelo visual, pelo prazer. Continuando na história, ambas fazem o mesmo convite. Perceberam isso? O que está escrito no convite? Tanto da sabedoria quanto da insensatez. Venham todos os inexperientes. As duas falam a mesma coisa. O que isso nos mostra? Isso nos mostra, meus irmãos, que o engano, ele nunca se apresenta de uma forma grotesca. O convite nunca vem escrito: ó, tu vai morrer, tu vai se dar mal, eu quero te pegar, você vai sofrer. Não, ó, venham os inexperientes. Você consegue imaginar a vozinha suave no seu ouvido? Olha, vem, ó, tem coisa boa aqui, ó. O engano nunca é escancarado, ele é sempre sutil. Ele parece verdadeiro, mas não é. Satanás se disfarça de anjo de luz. E veja, há um detalhe no texto interessante, né? É a própria insensatez quem vai lá fazer o convite, né? Ela está sentada na porta da sua casa, com as suas plumas, paetês e maquiagens, salto alto, sedutora, para atrair quem? Principalmente, né? Os inexperientes. Né? E quem é que faz isso? É ela mesma. É ela mesma que faz. Quando o assunto é esse, cuida-se pessoalmente, né? Veja bem, e quem é que está convidando pela sabedoria? As servas. Bom, servo, talvez você não dê muita atenção, né? Ah, é o empregado do fulano que está vindo me chamar. Pô, não é nem o fulano, né? Poxa, não é nem o dono da casa que me traz o convite, é só o empregado dele. Você fica meio assim. Vamos lá, se coloca diante das duas casas, se coloca diante das duas situações. Uma é um convite que chega por meio do empregado, a outra é a própria pessoa da casa que está te chamando. Quem você atenderia? A quem você daria ouvidos? Se o convite está só, venham os inexperientes. Ah, o dono da casa, a dona da casa que está me chamando, opa, de repente tem coisa boa ali, ela está empenhada pessoalmente em vir me convidar. Aqui ele mandou um empregado, né? Você não sabe que ela está trabalhando para te alimentar, mas está. Então veja que o engano é muito sutil. A preocupação, meus irmãos, com a igreja não é tanto as coisas escancaradas, grotescas, que você até ri, pô, pelo amor de Deus, quem é que vai cair nesse engodo? Mas são as pequenas sutilezas. Como disse um pastor inglês chamado John Benton, a preocupação é o quanto a igreja hoje se entrete, o quanto a igreja hoje desperdiça o seu tempo, o quanto a igreja hoje é levada por essa sedução de um mundo visual, hedonista, e gasta seu tempo, suas energias, com tudo que é prazer e bobagem que essa sociedade de consumo quer oferecer a você. E nunca vem dizendo, né? Você já viu propaganda do McDonald's dizendo que um Big Mac engorda? Ó, coma isso que tu vai comer gordura pra caramba, esse queijo é falso. Não tem, né? É óbvio que não vai ter. É claro que não. É sempre aquele povo muito feliz, todo mundo magrinho, né? Não vai colocar nenhum pançudo comendo Big Mac, todo mundo magrinho, feliz, as criancinhas, né? Comendo batata, né? Aquele sanduíche bonito, né? Você sabe o que você está colocando para dentro aí? Você tem noção? Né? Vai te fazer mal, cara. É um infarto em progresso. Né? Então veja, sutileza. Outro ponto, ambas têm uma refeição para vocês. Ambas estão preparando uma refeição para os convidados. E aqui a gente vê uma diferença gritante. Mas sabe de um detalhe? Talvez só seja descoberto dentro da casa. A refeição não está na rua, exposta, né?
lá dentro. O que a sabedoria oferece? Carnes, vinho, uma refeição de substância, né? Uma refeição gostosa, bem preparada. E o que a insensatez oferece? Veja lá no verso 17: água e pão. E pior, né? Água roubada e um pão que também é roubado, né? Porque por qual razão você comeria um pão escondido, né? Se você não tivesse surrupiado o pão. É óbvio. Pão e água, nem um quisuco, nem um requeijão. Pão e água, roubados. Por quê? Porque ela não se esforçou em fazer nada, isso vem fácil. Isso veio fácil para a insensatez e vem fácil para o caminho do insensato. Pão e água não dão trabalho, está ali, roubou, pegou, só oferecer. Mas não tem sabor, não tem substância, não dá prazer. O que vemos aqui novamente, meus irmãos, é o caminho da tentação maligna e mundana. Por quê? O caminho da sabedoria, como dissemos, leva tempo, exige esforço, assim como leva tempo preparar uma refeição, matar e preparar a carne, preparar o vinho, arrumar a mesa. Porém, o caminho do sábio é infinitamente mais recompensador do que o caminho do insensato. Porque o caminho da tolice é rápido. É roubar o pão, roubar a água e oferecer. Lanche rápido, né? Fast food na insensatez. Roubado e escondido. Ela não teve nem o trabalho de construir a cisterna para armazenar água, porque a água roubada aqui quer dizer isso. Ela fez um gato de água. Ela fez um gato de água na cisterna do vizinho. E foi lá na padaria e surrupiou pão. E é isso que tem para oferecer, pão e água. Pão e água. É a atração por meio da transgressão. Já ouviu aquela frase, o que é proibido é mais gostoso? Já ouviu isso? A galinha do vizinho é mais gorda, a grama do vizinho é mais verde, o que é proibido é gostoso, né? Agostinho tem uma história, Santo Agostinho, né? Uma história muito interessante nas Confissões, que ele fala de umas peras no terreno do vizinho, que ele sentia um enorme prazer de ir lá e roubar as peras, não para comer, não para se satisfazer com as peras. Ele comia algumas e o resto ele lançava para os porcos. E aquilo incomodou tanto ele, né? Depois ele revendo a sua vida, depois de convertido e confessando a Deus, né, a sua vida, é como algo assim que você pensa, isso aí é travessura de criança, né? Mas como aquilo incomodou ele? Por quê? Exatamente por esse ponto. Exatamente por esse ponto. É a transgressão, é a atração por meio do proibido. Pular a cerca do vizinho, pegar a pera e simplesmente jogar a pera para o porco comer. É o proibido, é a transgressão. E aquilo incomodou, como deve nos incomodar também. E como deve despertar a nossa atenção. E por fim, meus irmãos, ambas têm a sua casa no ponto mais alto da cidade. Perceberam isso? Veja o verso 3. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, onde estava a sua casa. E a insensatez, verso 14, sentada à porta de sua casa, aonde? No ponto mais alto da cidade. E a pergunta é, por que o autor quer colocar isso no texto? Por que razão chamar a atenção para este detalhe do texto? Por uma razão simples, mas fundamental. Talvez seja o ponto central aqui da reflexão. O ponto mais alto da cidade era o local onde os cultos eram prestados e os templos eram construídos. E qual é o ponto aqui? Que é o ponto central de Provérbios. Cada provérbio individual, que a gente lê a partir do capítulo 10, é muito mais do que um bom conselho.
É muito mais do que escolher entre aquela vida sem riscos, né, com certo progresso, e uma vida mais ou menos. O caminho da sabedoria e o caminho da insensatez representam caminhos de vida e de morte. Um caminho de um Deus verdadeiro e da sua vida verdadeira, e de deuses falsos e da morte que esses deuses vão te dar, mesmo sem dizer que vão te dar. Eles prometem vida, eles prometem bênção, eles prometem prosperidade, mas o que tem ao final desse caminho é morte. Como é que nós vemos isso no texto? Veja o verso 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Por quê? Porque o caminho da sabedoria é o caminho corandeu, é o caminho do temor do Senhor, é o caminho que reconhece um único Deus verdadeiro, que tem autoridade sobre céus e terra e que se revelou na sua palavra. A insensatez, verso 18. Mas ali eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Achei interessante quando eu fiz um exercício com meus filhos, algum tempo atrás, com esse texto, eu pedi para eles fazerem um desenho. Aí o Lucas desenhou um alçapão assim atrás da porta, né, da casa da insensatez. Eles entravam e o alçapão jogar todo mundo lá embaixo. É o que ele entendeu como as profundezas, né, da morte. Eu acho que a ilustração é muito boa. Eu acho que esse é um ponto interessante na visão de uma criança, né? Então veja, meus irmãos, isso não é só decidir entre, poxa, como é que eu posso, né, crescer, prosperar, ter uma vida legal. Não, isso é caminho de vida e caminho de morte. O caminho da sabedoria, do temor do Senhor, o caminho da verdade, o caminho de Deus leva à vida, enquanto o caminho da insensatez conduz à morte. É o caminho dos falsos deuses, é o caminho dos falsos ídolos desta geração. Por isso que as duas estão ali no ponto mais alto da cidade. Elas representam não apenas sabedoria e insensatez, elas são um retrato do caminho do Deus verdadeiro e do caminho dos falsos deuses. Perceberam como há muitas dificuldades, há muitas sutilezas? E para piorar a história, o fato, meus irmãos, é que todos nós temos uma inclinação natural para a insensatez, para o fácil, para o proibido, para o rápido, para o visual. Todos nós. Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, com capacidade racional, senso estético, alma, corpo, uma mente capaz. O primeiro casal tinha o privilégio de ouvir Deus diretamente e viver unicamente pela fé naquela palavra. Todo o jardim é de vocês, menos esta árvore aqui. Olha que privilégio poder ouvir Deus. No entanto, foi o poder sedutor da transgressão, da autonomia, do visual, do prazer imediato, rápido e fácil, que levou aquele primeiro casal ao pecado que contaminou todos nós. Todos nós nascemos com uma inclinação natural para a insensatez, para a tolice, para o visual, para o fácil, para o rápido e para a morte. Paulo expressou muito bem lá na sua carta aos Romanos, quando disse: porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, autonomia da razão, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Pulando para o verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o temor do Senhor,
Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Isso nos descrevia. Isso aqui éramos nós, antes de nos convertermos a Cristo. E assim são todos aqueles que desprezam o convite da sabedoria e atendem o convite da insensatez. Mas, meus irmãos, como a sabedoria do capítulo 9 de Provérbios, esta personagem criada pelo autor inspirado, Jesus está edificando uma casa firme. Como é que é chamada a igreja no Novo Testamento? Ela é coluna da verdade. Jesus está construindo e edificando a sua igreja, e ele faz um convite muito mais glorioso do que este da sabedoria, como se esse já não fosse tremendo. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha, Jesus oferecendo sabedoria aqui. Olha, veja se não é essa sabedoria encarnada, edificando a sua casa, chamando os inexperientes, os cansados dos seus pecados, os sobrecarregados das facilidades, dos prazeres mundanos, deste mundo terrível. Venham a mim, eu darei a vocês este aprendizado suave, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas muito mais do que a sabedoria de Provérbios 9, Jesus ele não matou animais e ofereceu vinho, ele deu de si mesmo por nós. Ele deu a sua carne, ele deu o seu sangue. Jesus está 100% comprometido com esta casa e com esta vida. E ele está chamando você hoje. Ele está chamando você hoje. Como Deus tornou esse caminho conhecido a nós? Por meio da cruz de Cristo. Por meio da obra de Jesus, plenamente consumada na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu assim para os coríntios: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, para você que atendeu o convite, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Meus irmãos, a mensagem da cruz parece loucura a este mundo, porque Jesus não tem nada em Jesus crucificado que nos atraia. É loucura aos olhos do mundo. É uma vida difícil. Tomar a cruz é doloroso. Negar-se a si mesmo é confrontador. Mas é o único caminho para a vida. Então, se você ouve hoje à noite pela primeira vez esse convite de Jesus: venham, eu tenho mais do que carne e vinho, eu tenho a mim mesmo para oferecer a vocês. Eu tenho a minha sabedoria, eu tenho a minha paz, eu tenho a minha vida. Venham, entrem na minha casa e sirvam-se, aprendam de mim e cresçam nesta vida gloriosa diante de Deus. Para você que é cristão, que já disse sim a este convite, persevere no caminho da loucura da cruz. Persevere no caminho do poder da cruz, este que nós cantamos hoje. Deus, a mensagem da cruz é a fonte de todo saber, sê minha fonte de todo saber. Persevere neste
caminho. Este é o poder que te fará chegar até o fim. E diga não aos convites fáceis, extravagantes, atraentes, sedutores, rápidos e que só levam à morte. Mas para você que ainda não respondeu afirmativamente a esse convite de Jesus, eu sei que não são os meus argumentos que podem te convencer, só o próprio Deus pode fazer isso. Mas se você estiver ouvindo a voz da sabedoria divina hoje, entre na casa, renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Ele te convida para a vida eterna. E não permita que a sua pretensa sabedoria se coloque acima do que Deus revelou para você. Este é o único caminho que conduz à vida. Vamos orar. Pai querido e santo, dou graças a Ti por essa palavra confrontadora e que nos chama para uma decisão entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Que escolhamos a vida hoje, a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. E saiamos daqui, Senhor, com os nossos olhos abertos, prontos a começar uma jornada diante do nosso Deus, uma vida sábia, uma vida de temor ao Senhor. Nós oramos agradecidos por isso, no nome do Senhor Jesus. Amém.